Boa noite a todos. Eu sou Viviane Fernandes. Estamos dando início a mais uma live dos embaixadores Iniciativa Baiá Boatê. Nossa entrevistada de hoje é muito especial, Lorena Coutinho. Lorena Coutinho é psicanalista, participante da Letra Freudiana, pós-graduada em Teoria Psicanalítica pelo IBMR e especialista em Gestão Estratégica de Pessoas. Lorena já entrou aqui na nossa live, eu vou começar o bate-papo com ela. Sejam todos muito bem-vindos, podem entrar nessa setinha aqui, vocês podem convidar os amigos e aqui fazer os corações aqui pra gente. Sejam todos muito bem-vindos e vou fazer o convite aqui para a nossa querida embaixadora do Rio de Janeiro, Lorena Coutinho, para a gente começar a nossa live. Estou aguardando aqui a entrada da Lorena. Olá, Viviane, boa noite. Obrigada a você, ao Baiá, aos embaixadores pelo convite para falar desse tema de tanta atualidade, né, que é a pandemia, a forma que ela tangencia com a psicanálise e de que forma ela afeta o mundo do trabalho e os profissionais. É um prazer para mim. Boa noite a todos que estão chegando aqui na tela para acompanhar nosso papo. Eu que agradeço, Lorena, imensamente você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Tá? Hoje o papo vai ser, né, muito bom. E quem não quer, nesse momento que a gente está passando por tudo isso, né, Lorena, ainda passando, pois né, ainda sem a vacina, né, nesse momento tão delicado que você, com muita expertise, vai poder ajudar aqui a todos nós, né? Eu estava dando início a um pequeno briefing, convidando todos a entrarem na nossa live. As pessoas não param de entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Todos queremos escutar a nossa querida embaixadora, que vai falar sobre pandemia, psicanálise e trabalho, nossa querida Lorena Coutinho. Eu vou fazer um pequeno briefing, Lorena, convidando as pessoas a entrarem na live. Lembrando que abaixo tem uma setinha que vocês também podem convidar todos os seus amigos a participarem. E o tema hoje vai ser muito bom: pandemia, psicanálise e trabalho. Eu acho que são três coisas que a gente está precisando muito escutar, né? Com certeza. É um tema difícil, né? Mas muito importante, porque aponta caminhos, né, possíveis para a gente enfrentar esse tempo de fragilidade de uma maneira, tentar enfrentar de uma maneira melhor. Verdade. Querida Lorena, as pessoas ainda estão entrando, não param de entrar, que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom. Nossa entrevistada de hoje, embaixadora do Rio de Janeiro, Lorena Coutinho, é psicanalista, participante da Letra Freudiana, pós-graduada em Teoria Psicanalística pelo IBMR e especialista em Gestão Estratégica de Pessoas. É coach executiva, administradora de empresas, tendo sido executiva de recursos humanos por mais de 20 anos. Foi diretora do Capital Humano da TV Globo e de outras empresas multinacionais como a The Free, sócia da Ateliê de Gente, onde desenvolve um trabalho de terapia de carreira, e sócia também do Hotel e Galeria de Artes do Modernistas. Seja, mais uma vez, muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Cristina Lacerda entrando na nossa live. Cristina linda. Só gente querida, Ateliê Flor do Ing entrando. Obrigada pela presença de todos. Querida e as pessoas podem fazer questões ou trazer também alguma questão, alguma pergunta, e se, né, for possível, você me passa e eu respondo hoje ou em outro momento também no inbox. Perfeito, exatamente. A gente tem algumas perguntas já para fazer, mas quem quiser pode deixar sua pergunta aqui, que a gente vai tentar responder dentro da live, senão a gente responde posteriormente. Bom, primeiro, mais uma vez, sejam bem-vindos a todos. Obrigada. Que estão entrando incessantemente a nossa live. Obrigada pela presença de todos vocês, né? De estar tirando um tempo para nos ouvir, nos ver, né? Para a gente trocar essas informações tão importantes que é esse momento que a gente está vivendo agora, né? Então, eu queria pedir para a nossa querida embaixadora de turismo psicanalista, como eu já fiz esse briefing, né, de tantos braços que a Lorena abraça, né, fazer uma breve contextualização, né, da pandemia. Vamos partir assim, de uma perspectiva da psicanálise, né, para a gente já começar esse bate-papo. Vamos começar.
né? A pandemia, ela nos coloca diante de um tempo radical, limite, porque ela nos coloca diante da finitude. E isso é muito ameaçador. Para Freud, o que há de mais humano em nós é o desamparo. E é também o que nos produz radicalmente dependente do outro. Então, a pandemia, ela reativa esse desamparo originário e produz muita angústia, produz sofrimento, que se manifesta de diferentes formas e sintomas, e é muito singular de cada um, assim como é muito próprio de cada um o jeito que vai dar para criar defesas psíquicas, para enfrentar esse tempo de fragilidade, se sentindo, diria, pelo menos um pouco protegido, porque a gente está ameaçado por um vírus que é invisível, é um inimigo invisível, né? A gente não tem como cercar ele ou como fazer uma cerca que nos proteja do seu ataque iminente. Sim. E é exatamente essa invisibilidade que amplifica ainda mais essa ameaça. E uma das maneiras da gente criar defesas psíquicas para enfrentar melhor o medo de uma ameaça é tentar tornar aquilo que é invisível, visível, como em quase tudo na vida, como se dá, por exemplo, no próprio trabalho da análise. Mas com o vírus é impossível. E isso nos torna ainda mais vulneráveis. No mal-estar da civilização, Freud fala das 3 fontes principais de sofrimento humano. Sim. Primeiro, o nosso corpo, que envelhece, entra em decadência e morre. O segundo é a nossa impotência diante das forças avassaladoras da natureza. E quanto mais a gente destrói a natureza, mais devasta as florestas, mais destruidoras implacáveis serão essas forças. E a terceira fonte de sofrimento humano é a relação com as outras pessoas. E ele diz, até por incrível que pareça, é daí que a gente no dia a dia extrai maiores doses de sofrimento. Então imagina, Viviane, a dimensão de uma pandemia que traz tudo isso ao mesmo tempo, porque é um vírus biológico, ele vem da natureza, ele tem um potencial mortífero, ele tira vidas, ele destrói famílias, ele transforma vidas e ele afeta de forma contundente a nossa relação com o outro, porque a outra pessoa passa a representar para a gente uma ameaça, porque ela pode portar o vírus, portanto, portar o mal e, portanto, nos contaminar. Então, por exemplo, e tantas outras questões expostas, né, nas relações entre as pessoas durante o isolamento físico, o distanciamento social, né? Por exemplo, no confinamento, quantas questões e conflitos foram produzidos no confinamento, né? Eu costumo dizer que o confinamento produziu um excesso de presença e um excesso de ausência. Até se eu estou confinada sozinha, um excesso de presença de mim mesma. Sim, sem dúvida. Então, então, isso produziu muita coisa. Então, é uma queda. Essa pandemia, ela é uma queda da ilusão de plenitude. É um estado verdadeiro de presença da falta, porque o vírus, ele relembra a gente a todo instante, assim, olha, é verdade, né? Nós não somos imortais. Sim, né? exatamente. A gente, exatamente, nós somos mortais. Então, qualquer ilusão, leve que seja, né, de plenitude, vai para o espaço, mesmo que seja, claro, na ordem, né, da nossa fantasia. Então, é um estado de presença da falta, é um estado, uma situação muito difícil que a gente precisa se fortalecer para poder lidar melhor com isso e continuar apostando na vida. Sim, sim. Perfeito, querida Lorena. Assim, só alguns comentários aqui vou fazer do Embaixadores do Rio Entrou. Sejam todas bem-vindas. Tessi Coutinho, oi, Lore, querida.
Embaixadores fez um comentário tão interessante aqui. A gente nasce e morre sozinho, não é mesmo? É verdade. Né? Nasce e morre sozinho, né? E a gente Sim, tem um horror da solidão. Né? Por exemplo, exatamente. atendendo alguns idosos, né, eles me falaram, Lorena, eu prefiro morrer do que ser entubado. Veja o Aham, horror da impotência, o horror da solidão. Né? sim, Então, de fato, né? Mas a gente vive a vida inteira juntos. Né? sim, E sim, isso é essencial, né? exatamente. Não, perfeito. Lorena, querida, como é que a psicanálise ela pode ajudar e contribuir nesse tempo de pandemia para todos nós? A pandemia é um tema muito complexo. Ele tem Sim. efeitos e desdobramentos perversos em vários campos, né? Aham, Econômico, político, social, cultural. E a sim, psicanálise é muito importante porque ela entra para escutar esse sofrimento das pessoas e sim. poder ajudar a dissolver um pouco tantos sintomas que a gente vai falar mais à frente e Aham, diminuir esse mal-estar que esse sintoma produz. Mas a psicanálise, ela não só tem efeitos terapêuticos. A psicanálise, ela ajuda a potencializar o sujeito desejante, para que a uhum, gente continue desejando, fazendo planos, sim. fortalecendo a nossa vitalidade, porque a vitalidade é o avesso da depressão. Para que a gente Maravilhoso. consiga fazer novos arranjos, novas possibilidades e novas escolhas de caminhos para a nossa vida, que a gente continue apostando na vida e siga em frente. Em outras palavras, Viviane, Aham, pensando no Freud, né, que é o pai sim, da sim. psicanálise, mas a psicanálise nos ajuda a lidar melhor com o que o Freud chama de castração, a que a gente se vire melhor com a falta. O Joel Birman, um psicanalista, ele Aham, recentemente falando da pandemia, ele disse que a pandemia produz desamparados de um lado e desalentados de outro. Os sim. desamparados, eles sofrem, têm medo, choram, mas eles conseguem ter acesso aos mecanismos de proteção, ou pelos pais, ou pela família, ou pelos órgãos de saúde. Os desalentados, eles sofrem tudo isso, mas Aham, infelizmente não conseguem aceder a esses mecanismos de proteção. Então eles entram em pânico. E aí a psicanálise, ela entra para dar um pouco esse amparo, esse sim, alento, esse sim. suporte. Já que você mostrou o Chico, aí na foto, no lançamento do livro, né? É, Verdade. a música do Chico, Copo Vazio, né? Aliás, Aham, tem uma versão linda, nova, agora com o Gil. Tem um trechinho bem curto dessa letra que eu acho que representa bem o que nós somos. sim. Diz assim: uma metade tristeza, uma metade alegria, uma metade cheia, uma metade vazia. É isso que nós somos. Então, a Perfeito. psicanálise, ela ajuda a esticar a corda dessa ilusão de completude, né? Porque Uhum, quanto mais ilusão, mais sofrimento. Mas é óbvio que fazemos exatamente. isso, psicanalistas, com muito cuidado. Então, para que ela faz isso? Para preparar a pessoa, né, para que ela consiga lidar melhor com isso, com essa incompletude, com essa falta, com essas vicissitudes que nos chegam e nos tomam, né, de surpresa, com Sim, essas intercorrências e possa viver melhor. Então, acho que a sim. psicanálise é essencial cada vez mais. Que maravilha, exatamente. E a gente está cada vez mais podendo ter esse acesso, né? E percebendo que, da mesma forma que a gente tem um médico, quando a gente sente uma dor, né? A gente tem a dor da alma, né?
que é a dor que a gente tem que cuidar através da psicanálise, né? Porque cada um de nós, a gente sempre tem algo Sem a ser dúvida. resolvido, né? E é como você disse, com a pandemia isso se intensificou. Lorena, querida, quais os sintomas que você diria que ficaram mais fortes na pandemia, né? Que se intensificaram nesse momento que a gente passou aí tão delicado, né? E ainda estamos passando, né? Porque Sim, ainda estamos em passando. pandemia. Muito bem colocado, sim. Estamos, a gente tem uma preocupação muito grande, né, da própria Organização Mundial de Saúde, de nós todos profissionais da saúde, uma preocupação muito grande com os efeitos da pandemia, mas não só com os efeitos da pandemia, mas com os efeitos da pós-pandemia na saúde psíquica das pessoas. Principalmente em relação à depressão, porque aumentaram muitos os casos de depressão, não só com idosos, né, que tiveram sua vida muito esvaziadas, né, quase que se abandonaram, mas também entre os jovens. E então, hoje, a depressão é uma das doenças de maior incidência no planeta. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Segundo, são as experiências de angústia, que Freud falava lá antes da neurose de angústia, e que a psiquiatria dos anos 70, 80 fala em síndrome do pânico. Então, olha só, mãos molhadas, coração acelerado, taquicardia, é uma sensação iminente de morte. A pessoa acha que vai morrer. E tem a angústia, o pânico, ela traz falta de ar, dispneia. Então, muita gente com falta de ar acha que pegou o coronavírus. O Covid. E vai para o hospital. Então, sai de casa com angústia, correndo risco de voltar com o Covid. Outra situação são os sintomas todos hipocondríacos. As manifestações todas da psicossomática, porque a gente fica olhando tudo, né, Viviane? Olhando o corpo todo, cada detalhe ali fixado, vendo os sinais, as pintas. Então, os sintomas hipocondríacos. Depois, também os transtornos todos de ansiedade. Então, então os transtornos todos... Porque as pessoas falavam, né? Desculpa te interromper, doutora Lorena. As pessoas falavam, que é isso, fica à vontade. Toma esse remédio, né? Que é remédio invermectina, né? Vou até falar o nome. E as pessoas falavam, enfim, é claro que ainda não tem uma cura, muito menos uma vacina, senão esse remédio ele seria colocado numa banca de farmácia como um remédio, como uma cura, como um suposto remédio preventivo. Então, ele não é, né? Mas o que a gente escutava de um lado, escutava do outro, e às vezes a gente falava assim, por que a gente já não vai fazer mal, né? E aí, é perfeita a sua colocação, dizendo que as pessoas viraram um pouco hipocondríacas, né? Porque de alguma forma e as pessoas começaram a tentar se automedicar, a se autoterapizar, né? Isso. A se autocurar. Muito perigoso, né? Muito perigoso, porque cada um pode ter uma reação, né? Tem um histórico orgânico, médico, de saúde, tudo isso. Então, isso é muito delicado. Os rituais obsessivos compulsivos, eu também destaco, muito ligados à higiene. A gente passa o dia se lavando, lava tudo, chega, lava roupa, se lava, e gel, e lava compra, e lava de novo. E aí não consegue fazer mais nada. Tem pessoas que não faziam mais nada em casa, lavando tudo o tempo inteiro. Fora um aumento, um abuso, né? Um aumento do uso de álcool, né? De drogas lícitas e ilícitas, nessa tentativa de se autoterapizar, se autocurar, se automedicar. Então, psicotrópicos, tranquilizantes, antidepressivos, transtornos, por exemplo, de alimentação, transtornos do sono, insônia, ou então dorme muito. Fora os TEPTs, que são os transtornos pós-traumáticos, de traumas que a gente vivenciou na própria pandemia. Que a gente
né, vai falar um pouquinho disso. E Exatamente. a síndrome de burnout também, que afetou muito os profissionais de saúde, que é esse estresse que vem do mundo do trabalho, esse esgotamento físico e mental. Eu costumo dizer assim, da teto preto da profissão, teto preto do trabalho. E fora isso, vale ressaltar o aumento da violência doméstica, né? Porque os agressores dentro da casa, ainda mais oprimidos por essa impotência, né? Diante desse real assustador do vírus, né? Desse real pandêmico, né? Como a gente fala na psicanálise, transformaram às vezes sua casa em ringues de guerra, descontando em todo mundo. Então, isso é muito ruim. Ou seja, aquele doce lá, né? Que é o nosso refúgio. Exatamente, perfeito. Desmontou, ele se transforma, ele fica azedo. O doce lá azeda, pode azedar, né? Outros ficam mais doces, mais adocicados. Não importa o que aconteça, né? Até se acontece uma dor, mas eles ficam mais adocicados. Tem outros que azedam. Então, isso quando não falamos do pior, né? Por exemplo, hoje eu li que em São Paulo aumentaram os casos de feminicídio durante a pandemia. Sim. Isso é quando chega, né, uma gravidade absoluta. E eu acho que tem uma coisa muito triste na pandemia em relação a sintoma, que é a impossibilidade de você realizar o luto. Né? Porque a impossibilidade das cerimônias de despedida, o corpo não está presente, ninguém pode ver o rosto, não tem o velório, poucos parentes participam. E Freud, ele quando falava da melancolia, que hoje a gente pode falar da depressão, mas ele falava que a melancolia se assemelhava ao mesmo sentimento afeto do luto, que era a impossibilidade de realizar o luto, né? E que o sintoma seria a melancolia. É óbvio que na melancolia não tem a perda doente, né? Doente querido. Exatamente. Mas essa impossibilidade de realizar o luto, que a gente tem que dar muita atenção, porque não afeta só hoje. Afeta o hoje e afeta o futuro, porque a realização do luto, que é um momento muito doloroso, mas ele é fundamental para ajudar a gente a superar a dor da perda. Exatamente. Então, são muitos sintomas, são graves, a gente tem que todos ficar muito atento a isso, não só nós profissionais de saúde, mas dentro das famílias, nas casas. E eu acho que todos os esforços da sociedade, eles têm que ser à altura, né, da gravidade desse problema. Exatamente, perfeito, Lorena, perfeito, exatamente isso. Eu tive até um caso agora muito próximo, né, de uma grande amiga minha, como se fosse irmã que perdeu a mãe, e o tempo todo a lamentação dela era essa, e ela era um grupo de risco, então elas ficaram afastadas, e o tempo todo a lamentação dela era essa: por que eu não fiquei mais tempo com a minha mãe? Por que eu não pude me despedir da minha mãe? Quer dizer, é um sofrimento dobrado, né? O da perda e o da ausência. Exatamente. Né? Que esse vírus causou. Né? Lendo alguns comentários aqui, nosso querido Paulo Sérgio, artista maravilhoso, que beleza de live. Baiaboatê, você nos dá uma vontade grande de viver com tantos caminhos que aponta. É verdade. Que bom! Que bom! É bom te ouvir e receber essa energia maravilhosa diante desse momento tão delicado. Obrigada por compartilhar essas palavras tão fortes e vibrantes, Lorena. Catioque, obrigada. Força. Roberto, quem sabe, faz ao vivo. A live está muito interessante. É muito comentário. Que bom, que bom. Estela Mime, tenho certeza que a noite de cada um que está assistindo essa live vai ser diferente. Baiaboatê, você traz razão com emoção. Prima danada, esse deve ser do Nordeste, né? Prima danada, um beijo para a Lorena. As baianas queridas. Querido. Minhas baianas queridas. Que delícia. Baiaboatê, querido, ansiedade e depressão, que é uma grande verdade, né?
E ele está dizendo que você traz muita paz a todos nós. Nosso muito obrigada. Lorena, querida, eu vou fazer uma pergunta agora do Baiá. Estou tentando, muita gente aqui entrando, Que enfim, bom. tecendo elogios, fazendo perguntas. Lembrando que, se não der tempo, as perguntas a Lorena vai responder posterior à live, né? E a gente vai conseguir atender a todos. Querida Lorena, Baiá Boatê, perguntas de Baiá Boatê. A pandemia ajudou a cicatrizar as feridas, na sua opinião? O nosso Baiá é um querido, né? Aliás, a live dos embaixadores é uma ideia do Baiá, que durante a pandemia, eu digo que ele é uma Baiá é um querido, né? O Baiá aposta mesmo na vida, no trabalho, e ele transmite esse entusiasmo sem negar a fragilidade do tempo que estamos passando. Né? Porque uma coisa importante é também que a psicanálise ela tem um papel muito importante, porque ela não quer tapar o buraco da falta, ela não quer obturar essa falta, ela não é negacionista, né? Então eu penso que o Baiá enfrenta com muita coragem, é o que a gente tem que ter agora. Você repete a pergunta dele, Vivi, que eu não vi muito bem. Tá, vou repetir aqui. A pandemia ajudou a cicatrizar algumas feridas, na sua opinião? Ou pelo menos conhecê-las? Eu acho que ajudou a conhecê-las. A pandemia fez feridas, né? Porque tem muito sofrimento envolvido, muito luto. São mais de 125 mil perdas lastimáveis só no Brasil pela Covid. Então, ela fez feridas. Mas eu acho que o isolamento também possibilitou, de certa forma, uma viagem, né, na profundidade de si mesmo, porque a gente vive também muito na superfície. Sim. Só que a gente não pode esquecer, e a cicatriz, a ferida, o corte, a gente vê muito na superfície, só que a gente não pode esquecer que a superfície, ela habita a nossa profundidade. Então, essas feridas novas, né, que a gente vai precisar enfrentar com coragem, mas também ajudou, sem dúvida, Baiá, a nos aprofundar de nós mesmos, né, a gente viajar para o nosso interior, né, e eu acho que isso é muito importante, porque quando você torna visível, que é o que eu falei no início, quando você torna algo visível, que às vezes não é visível, mas se manifesta no sintoma, se manifesta no corpo, né? Porque o corpo é caixa de ressonância do psiquismo, né? O corpo é psíquico, né? Não é só o corpo físico, orgânico. Então, quando a gente torna visível isso, e possivelmente a gente tornou visível algumas marcas, algumas feridas, com certeza a gente vai poder dar outro, vamos dizer, outro caminho para elas. Sim, com certeza. Lorena, querida, o que você acha com relação, que eu brinco muito, né? Eu não tenho nenhuma expertise no assunto da psicanálise, né? Mas eu falo que foi um momento que a gente teve que se aturar, né? Porque se a gente não estiver bem, né? Nesse momento todo, nesses dias todos, se a gente não chegasse num acordo com nós mesmos, né? Porque às vezes o cotidiano, o dia a dia, a correria, né? E você chega para dormir, acorda e sai, e aí você está lá, como você disse, naquele dia a dia. No momento que você para, né? É o momento que você começa a se voltar para si, né? E aí você começa ao mesmo tempo tendo que, né? Nesse tempo que a gente teve que ficar em casa, ainda temos, né? Não estamos assim ainda completamente fora, só quando tiver a vacina. A gente teve que conviver conosco, né? Com os nossos erros, acertos, com a nossa presença. Isso foi, de alguma forma, um autoconhecimento, né? Um pouco doloroso, muitas vezes prazeroso, mas foi um autoconhecimento, né? Na sua visão e principalmente foi intenso, né? Sim. Esse excesso de presença, né, da gente, ele é importante, ele é muito intenso. Eu acho que, assim, para boa saúde psíquica, o ideal seria, assim, uma ambivalência entre presença e ausência. Né? E a gente chegar a esse bom termo. Mas esse início desse excesso,
né, de presença nossa, e até às vezes dentro da própria família, às vezes um vizinho, um familiar, parece até que é um invasor, né, porque a gente só se encontrava intermitentemente, né, escalado, né, de manhã no café, depois só se via à noite. Então, esse acesso produziu muita coisa boa, produziu também, né, muitos conflitos, mas é importante conhecer para tratar. Sem estar visível, dificilmente a gente cuida, né, com a atenção que merece. Sim, sim. E agora uma outra pergunta, só fazendo alguns comentários rápidos. Charlotte Lisboa, Lorena maravilhosa. Oi, Charlotte, linda. Maiconisa super rica, sem entrevista, deveria ter acontecido no início da pandemia. Baia Botê, muito obrigado. Margarete Castro, excelente live, parabéns, Lorena. Paulo Sérgio, a ausência do culto dos nossos mortos faz parte da nossa cultura. Magical Vacation Tours, essa live veio na hora certa. Thelma Ineco, querida. Lorena, fala um pouco mais das fissuras originárias do ser e como ela é muito exposta nessa ocasião inesperada. Vamos agora. Essa pergunta, Thelma, fez uma pergunta boa, né? Boa. Quando eu falo que a boa, quando eu falo que a pandemia boa, hein, Thelma? Boa pergunta. Quando eu falo que a pandemia ela reativa o desamparo originário, o que é esse desamparo originário? Né? O desamparo originário é aquele lá que diz que o bebê ele não tem chances de viver sem o outro. Seja quem for que cuide dele. Ele marca a nossa radical dependência do outro biologicamente para viver. E a partir daí, Thelma, todas as marcas simbólicas dessa relação com o outro, que cuida da gente. Né? Pode ser a mãe, o pai, quem cuida da gente. Sim. E aí, o que vem daí? Todas as ameaças. Ameaça de separação. Sim. Ameaça de perda do amor. Né? O tempo inteiro a gente é ameaçado dessa perda de amor. Né? A gente, no fundo, é pura demanda de amor, diria o Freud, o Lacan. Então, isso nasce daí, dessa falta originária, né? Que nos fazem sujeitos divididos, sujeitos barrados, que, em outras palavras, significa que não tem completude. Nenhum outro, o nosso amor da nossa vida, a gente pensa que vai nos completar, não completa. Ele, né, traz muita coisa muito boa, mas não existe essa plenitude, essa completude, esse infinito nesse aspecto. Muito bem. Né? Isso é desde sempre, essa fissura, vamos dizer assim. Muito, exatamente perfeito, querida Lorena. Dando continuidade aqui, daqui a pouquinho, gente, eu vou parar um pouquinho e vou continuar aqui nas minhas perguntas, que são tantas, e a gente tenta aqui interagir da melhor forma possível. A Dani está pedindo algumas dicas para pessoas algumas dicas de ansiedade, para controlar a ansiedade, possivelmente, ela está colocando isso. Existe alguma técnica para diminuir a ansiedade? Olha, a ansiedade também é um mal do século, ainda mais com a pandemia, a coisa se agravou, Dani. Eu acho que cada um tem que buscar o jeito que dá certo com ele. Né? Tem pessoas que conseguem diminuir a ansiedade fazendo um exercício, né, ao ar livre, né? Não custa nada, uma caminhada, porque o sol ajuda na nossa fotossíntese. Né? Tem pessoas que vão à análise, tem outros que procuram um psicoterapeuta, né? Tem outros que vão meditação. Enfim, eu acho que a gente tentar descobrir o que funciona com você para tirar conhecer a sua ansiedade, eu te diria que já é um caminho bem andado. Agora, entender conhecer, ter experiências, vivências, para entender o que melhor funciona com você. Fantástica essa colocação, Lorena, que você está desmitificando essa questão que criou-se na pandemia, que você tinha que fazer exercício, você tinha que tomar sol. Claro que tudo isso faz parte de uma cadeia que te favorece.
mas nem sempre é isso que exatamente o que você colocou. Cada um tem a sua singularidade, né? E cada um deve procurar dentro de si mesmo o que faz bem para poder monitorar essa ansiedade, né? Não existe uma regra geral, né? Baiá está colocando, a terapia me ajudou a descobrir um novo mundo e melhorou muito a minha ansiedade. Terapia é fantástico, né? É muito. Eu, por exemplo, falando de mim, eu estou nadando no mar, eu faço um pouco de yoga como aprendiz, eu escrevo, isso reduz muito, e faço análise, então, e ando e caminho, ou seja, eu encontrei uma forma, né, de trabalhar isso em mim. Então, cada um vai encontrar a sua, né? Maravilhosa. Exatamente. Cada um tem o seu caminho, né? Não existe uma cartilha para isso, né? Lorena, uma outra pergunta, né? As pessoas costumam falar muito, né? Que durante a pandemia, algumas pessoas que não eram próximas ficaram mais próximas e outras que eram próximas se afastaram. E generalizou-se isso de alguma forma, assim, muita gente fala, quem tinha que ficar ficou, quem não tinha que ficar saiu. Por que mudaram essas relações da pandemia? Eu percebi muito isso, né? Eu também acho que eu ganhei grandes amigos na pandemia, que outras pessoas, queridas por mim também, mas acabaram saindo da minha vida durante esses meses em que eu me encontrei em confinamento. Porque, assim, existe uma explicação psicanalítica para isso? Olha, eu acho que simplesmente aconteceu com cada um? Eu acho que não é bem uma explicação. Acho que a minha visão é o que nos marca como humanos, é a nossa diferença, é a nossa singularidade. Né? Então, é de cada um. Isso é muito de cada um, do que cada um está vivendo, como que ele está enfrentando isso, o que ele está passando. A gente tem que ouvir o outro, escutar o que está acontecendo com ele, né? Antes vamos dizer, de ter algum tipo de julgamento. Porque eu acho assim que a distância física, ela de forma alguma é distância afetiva. Sim, né? Você pode estar muito perto no afeto, até de quem já não está mais aqui. Né? Verdade. Então, porque a intensidade, ou a gente está aqui fazendo esse papo com tanta gente assistindo, né, que talvez não fosse possível, claro, presencialmente. Então, assim, a distância afetiva não existe. Né? Só existe a distância física. E eu acho que a gente tem que entender o que cada um está passando, né? O momento de cada um, antes da gente já julgar e condenar, né? Aquele sumiu de mim. Não, talvez ele esteja numa crise de depressão, talvez ele esteja sem dinheiro algum, sem conseguir pagar suas contas e totalmente focado nessa situação, ou está triste, ou simplesmente triste, né? Porque tristeza não é depressão. Não adianta dizer, a pessoa tem tristeza da vida normal, que não é depressão. Então, eu acho que o que eu diria é o seguinte, não é uma resposta. A resposta é perguntando a cada uma dessas pessoas, por que não se aproxima mais? Ou então, né, por que se afastou? Eu estou aqui. Né? Porque às vezes o outro acha que você não está dando atenção e por isso se afasta. Ou está frágil. O que eu penso, Vivi, muito, é que quando as pessoas estão frágeis, elas murcham. Elas murcham. Elas voltam-se para o seu casulo. Elas ficam quietinhas ali no seu canto, porque não se sentem fortes para se relacionar. Porque relação exige esforço. Sim. Exige dedicação, disponibilidade, fala. Esforço, carinho, né? Às vezes a gente está tristinho, está murcho, não está a entender. Acho que o melhor é entender a diferença, a gente vai mais longe. Ai, perfeito, Lorena, querida, perfeito. Exatamente isso. Baia Boatê está colocando aqui, almas se tornaram gêmeas por força do sofrimento da pandemia. Você não acha? De alguma forma. Eu diria que almas não... acho que o que houve foi uma simbiose colaborativa. Maravilhoso, né? Tá colocando se juntaram não para um sugar do outro energia, mas se juntaram para poder sobreviver. Isso é fantástico. Isso
Inclusive, eu vi recentemente com um primo na Bahia, isso na vegetação da restinga, que as plantas se unem, não uma para sugar da outra, mas para elas se fortalecerem e sobreviverem. Maravilhoso. Eu acho que é isso, a alma gêmea nesse aspecto, né? Maravilhosa. Baiá, querido Baiá, também quanta generosidade, quanto carinho. Todo mundo aqui adorando a live. Voltando aqui para a minha pauta, aqui, porque a gente já foi lá. Vamos voltar um pouquinho aqui para a minha pauta. Voltar para o mundo do trabalho, né? Exatamente. Lorena tem uma expertise incrível na área de trabalho, né? E exatamente a minha terceira pergunta seria essa: qual o efeito da pandemia no mundo do trabalho, né? E com relação aos profissionais? A pandemia ela traz efeitos muito perversos no campo econômico. E isso destrói milhares de empregos. Né? Hoje a gente no Brasil tem uma taxa acima de 13% de desemprego, quase 13 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Os analistas acreditam que isso pode ainda subir, porque não contemplou e não absorveu ainda todo o efeito da crise. Então, tem milhares de pessoas ainda. Meu tio querido, eu vou falar dele ainda nessa live, o Cimar Coutinho. E milhares de pessoas ainda em casa sem procurar trabalho, ou por causa da pandemia, ou porque não acreditam que vai ser possível com tantas empresas fechadas. Veja, né, Viviane, o caso dos profissionais de turismo, né, do entretenimento, da cultura, do comércio, bares, restaurantes, então, e etc. Então, quem está trabalhando também teve uma perda significativa de renda. Acho que no último trimestre foi em torno de 15%, que é muito alto. Ou está trabalhando e morre de medo de perder o trabalho. Eu atendo algumas pessoas que dizem: Lorena, eu não durmo de noite, porque eu fico imaginando chegar na empresa no outro dia e ter aquela mensagem, né, terrível de que fui demitido. E qual é o efeito disso? Quais são os subprodutos disso? Primeiro, uma precarização da vida das pessoas. A vida das pessoas fica precária. Se não em termos de sustento, mas também em termos psíquicos, emocionais. Depois, o trabalho fica precário. O adoecimento físico, psíquico, emocional e violência. Então, mais uma vez eu digo, os esforços têm que estar à altura da complexidade e do tamanho do problema. Agora, isso já acontecia antes da pandemia. A gente já tinha uma crise muito forte no mercado de trabalho por causa da pandemia. Só veio ter a tempestade perfeita, né? Porque já existia uma grande mudança, inclusive em curso, no mundo do trabalho. Ou seja, novas organizações de trabalho, novas parcerias, tipos diferentes de vínculos, formatos, principalmente incentivado pelo uso intensivo de tecnologia. Veja os aplicativos Uber, Airbnb, etc. Uma redução drástica já do mercado de emprego formal, de carteira assinada. Né? Então, esse curso que já existia há bastante tempo, ele só vem a se intensificar. E a gente tem que ficar muito atento, porque novas oportunidades podem surgir. Exatamente. E, por exemplo, falando do home office, todo mundo fala muito do home office, né? Como se essa fosse a grande... porque também profissões surgiram, novas, vão surgir a partir da pandemia também, outras desapareceram, mas, por exemplo, o home office ele já existia. Mas ele realmente se intensificou muito. E tanto que grandes empresas já estão adotando nas suas políticas grande parte do seu contingente de profissionais trabalhando em casa. Veja que o centro do Rio ainda está muito vazio, porque as pessoas ficaram em casa, né? Tem até muitos benefícios de ficar em casa. Mas a questão do home office não é o home office, não é trabalhar em casa. São todas as questões subjetivas que envolvem o trabalhar em casa. Porque mexe com a cultura das empresas. Mexe com as lideranças das empresas que não achavam possível trabalhar sem aquela gestão física, aquele controle né, dos seus funcionários. Mexe com a cultura do profissional, que também não se preparou para isso e que até às vezes
muitos benefícios, mas que muitos me dizem que ficam inseguros Sim. por estarem distantes. E Exatamente. aí, Perfeito. o que vai se exigir desse profissional? Novas competências. E as pessoas não estão preparadas. E eu destaco uma nova competência, que engloba muita coisa, que é a autogestão. Não é a autogestão só do seu trabalho, da sua rotina, da sua disciplina, do seu planejamento, das suas entregas em termos de resultado. Sim. É a autogestão de você mesmo. Né? Aquela coisa, eu, empresa, né? Geralmente a gente tem um e-mail, Lorena, arroba, depois não, é arroba você mesmo. Como é que é a sua autogestão? Né? Como é que você se energiza? Sim. Como é que é a sua energia para o trabalho? Como é que é a sua disponibilidade? Como é que você se autoanima, né, sem a presença física? Como é que você é curioso? Você tem curiosidade? Como é que você se comunica? Como é que você se equilibra diante das situações? Como que você lidera a distância? Então, isso tudo, quando se fala do home office, se resume, se reduz. E é muito mais que tudo isso. Fora novas competências que vão surgir. Né? A adaptabilidade, a curiosidade, a facilidade no manuseio de ferramentas de tecnologia. E aí eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque onde assola a nuvem. Tem um lado muito sombrio, muito escuro, muito assustador, ameaçador, né, invisível, mas tem oportunidades. Então, a gente tem que estar com muita atenção e energia para conseguir, a cabeça muito aberta, para conseguir também ver oportunidades aí. Exatamente. Lorena, querida, assim, uma pergunta, né, da questão do home office, né? Porque a maioria das pessoas ainda está vivendo nesse período de home office, né? Eu, particularmente, já entrei nos protocolos de abertura com todas as medidas de asepsia, enfim, com todos os protocolos de distância solicitados numa jornada reduzida. Mas quando eu estava trabalhando home office, eu acho que isso aconteceu com muitos de nós, eu acho que entra aí até a história do distúrbio do sono, são vários distúrbios que acontecem com a gente, né? Existe essa necessidade de quem está em home office ter aquele determinado horário. Exemplo, eu vou trabalhar de 10 às 4 e aí eu vou me dedicar integralmente. Eu vou falar, por exemplo, eu, Viviane, o que acontecia comigo? Eu trabalhava, eu tentava cumprir algum horário que eu estipulava ali, mas eu muitas das vezes me via num outro horário à noite, ou muito cedo, pensando no meu trabalho e trabalhando fora daquele horário pré-determinado, né? E aí eu ficava pensando, será que isso não está me fazendo mal? Ou será que é assim mesmo, né? Que trabalhar em casa, a gente tem aquela carga horária que a gente determina, mas a gente pode ter alguns brainstorms e trabalhar em outros horários também? Como é que funciona essa rotina para ela ser bem sucedida dentro do home office? Olha, eu acho que tem uma coisa do horário e do tempo que você funciona bem, né? E dentro da sua casa, né? Que tem outras pessoas, tendo o seu canto reservado, isso é muito importante. O horário para realizar aquela atividade. Mas você tem que ter uma disciplina quase rígida. Exato. Porque não adianta, por exemplo, eu atendi pessoas que acordavam meio-dia, 1h da tarde, depende da área, né, de atuação. Sim, sim. Talvez se você é artista, escreve, está no artístico, você tem uma, né? Mas as pessoas acordavam meio-dia de pijama, 1h da tarde, sentavam diante do Zoom. Só que as outras já começaram a trabalhar desde 8 da manhã, as que interagem, clientes, fornecedores, equipes, times. Então, você tem que ver a dinâmica do seu trabalho. Perfeito. E ter sua disciplina. Outra coisa que eu vi aqui nas perguntas que eu acho interessante é falando da demissão por Zoom. Zoom, a demissão por Zoom, a demissão por aplicativo. Isso, gente, é terrível. Tem um efeito traumático. Né? Pessoas que trabalham há anos em empresas maravilhosas, empresas grandes, empresas ótimas, que têm uma boa cultura, me ligam, Lorena, depois de 30 anos em tal lugar, eu fui demitida pelo aplicativo, nem entendi direito, porque já tinha me tirado. Você não
do meu, né, não trabalha mais, já tira e-mail, já tira tudo. Então, isso tem um efeito perverso. Aí você me pergunta, mas como fazer se não pode se encontrar? Eu acho que tem um bom jeito de se encontrar, mesmo que seja com máscara, com distanciamento de 2 metros, ou esperar o tempo correto para fazer isso. Então, isso é muito, a gente tem que cuidar muito disso, porque o efeito de uma demissão, né, por Zoom ou por um aplicativo é um efeito muito drástico, né? É verdade. Querida Lorena... Agora, transformações... Sim. Transformações... existem transformações muito importantes que vêm com a pandemia. Sim. Eu não sei se eu tenho tempo mais para falar só um pouquinho sobre isso. A gente já está com 50 minutos, mas a gente ainda tem 10 minutinhos para evoluir o que é bom. Então, uma coisa... né, a nossa live. Muito. Uma coisa que eu acho que é muito importante eu falar. E fora, tudo que vem depois é diferente de antes. Né? Porque o estado natural da vida é uma constante mudança, ainda mais depois de uma pandemia dessa proporção. Sim. Né? Mas, fora todas as mudanças de protocolo de segurança, etc., na forma de fazer as coisas, as mudanças mais importantes, as transformações mais contundentes serão do ponto de vista subjetivo. Sim, então, eu vou te falar. Primeiro, né, a primeira mudança é a gente se perguntar mais o que importa para a gente. Sim. Né? E talvez voltar ao que há de mais essencial. O Reich dizia que o problema do homem é fugir do essencial. Talvez traga o homem de volta. Mas é de cada um, é de per si. E fazer mais aquela pergunta que Lacan fazia muito, que é a boa sua vida. Né? Porque Lacan falava que se a gente fosse colocado numa situação, imposto uma situação de encruzilhada, de tivesse que optar entre a bolsa e a vida, se você escolhe a bolsa, perde os dois. Né? E se escolhe a vida, você perde a bolsa e todas as suas joias aí simbólicas, né? Objetos de valor, não é só o dinheiro. Mas você ganha a possibilidade de manter a vida. Mas se você me fala do novo normal, Viviane, eu te falo, não tenho ilusão alguma. Né? Quando você vê o Mureta da Urca, o Calçadão, a praia lotada, os bares de desmascarados, eu não sei o que mudou para essas pessoas, mas acho que tem que perguntar para elas o que mudou para elas. Né? Porque é de cada um. Mas as pessoas que mais vão mudar são as pessoas que passaram por experiências dolorosas na pandemia. Sim, infelizmente. Né? De luto. Né? Exatamente. Essa que vos fala... Deveriam ser todas, né, Lorena? Exatamente. Mas quem passou por uma experiência de luto, né, ou que contraiu a doença, passou por um tratamento doloroso, né? Isso é muito difícil. Eu faço questão de falar nessa live a minha experiência. Eu estou vivendo um luto, eu estou muito triste, né? Sem perder energia desse papo, porque eu perdi um tio amado de Covid durante a pandemia. Ele era um médico cientista genial, doutor Elcimar Coutinho, referência no mundo todo. Ele tinha 90 anos, Viviane. Mas ele tinha uma vitalidade impressionante, ele trabalhava muito, ele atendia clientes no Brasil todo. Confinado, isolado, ele fazia lives, ele atendia online. Ele tinha 90 anos, ele era novo, o que desconstruiu para mim o que é a ideia de ancião. Ele era novo, ele só tinha 90 anos. Entendi. Como se diz, ele era novo. Ele era novo para morrer, mas não escapou. E ele, recentemente, numa entrevista, ele falou o seguinte, que um filósofo inglês pouco conhecido, ele não citou, disse o seguinte: a vida é uma doença sexualmente transmissível com 100% de letalidade. Ninguém escapa. Infelizmente, ele foi uma das mais de 125 mil vítimas. E fora também as pessoas que têm um pensamento mais esclarecido, elas produzem mais mudanças para melhor. Mas o esclarecido que eu me refiro aqui é só uma coisa, é fazer o que é correto fazer. A gente viu nas favelas movimentos incríveis de solidariedade. Né? Então, eu não posso deixar de lembrar o Camus, na Peste, quando ele fala do horror, da peste, da morte, da guerra, da violência,
da solidão, do aprisionamento, da loucura, da escassez de tudo, os trabalhadores descobriram a solidariedade. Perfeito. É disso que se trata. Sim, né? Porque sim. Os vírus, eles vão ser cada vez mais resistentes. Eles são competitivos. Acham a vacina, daqui a pouco vem outra variante com potencial, que pode ter potencial pandêmico. Então, a gente tem que fortalecer as nossas defesas. É isso que a gente tem que fortalecer. A gente tem que fortalecer as nossas defesas como? Investindo em ciência, investindo em pesquisa, fazendo políticas públicas que fortaleçam e democratizem os sistemas de saúde, sanitários, infraestrutura, saneamento básico, educação. A gente tem que investir nos profissionais do Brasil, cuidar da nossa natureza. A natureza estava exuberante quando a gente não estava nela, confinado. Sim. E cuidar do nosso corpo físico, psíquico, porque com menos comorbidade, a gente é mais forte. E para finalizar, assim, o meu pensamento é que eu acho que a gente tem que fundamentalmente olhar e cuidar mais do outro. Mas não é o outro só da nossa família, dos nossos amigos, é o outro invisível. É o outro invisível. E tirar nossos olhos, às vezes, hiperegóicos, narcisicamente fixados em nós mesmos e nos nossos. Maravilhoso. Porque o vírus é invisível, nós não somos. O vírus não tem afeto algum. Nós temos, e essa é a nossa marca de diferença como humanos. E a psicanálise tem um papel ético fundamental, que é reafirmar a todo instante a democracia num projeto mais humano de vida em sociedade. Essa é a nossa aposta. Esse é o meu desejo. Maravilhoso, querida Lorena Coutinho, que prazer conversar. A Baiá está colocando aqui tanta erudição, com tanta simplicidade, né? Lembrando que pensamentos de uma cidadã do mundo, é verdade. Lembrando que nossa querida doutora Lorena Coutinho também é autora do livro Por que Trabalhar, né? E como resolver o mal-estar na carreira. Que aí vocês... E aí, como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse livro, que é fantástico, né? Que a gente esse livro... tempo. A gente faz uma segunda live para conversar sobre isso, que é do livro. Incrível. O livro tem dicas muito interessantes, principalmente para quem está sem trabalho, para quem está em transição, porque ele trata do mal-estar desse campo tão impactante da vida, que é o trabalho e a carreira, mas aponta caminhos e saídas de bem-estar. Pode comprar online nas livrarias e também nas livrarias físicas, mas online você consegue comprar ou depois me passar um inbox também, eu dou dicas. Oba, maravilha! A Galeria Modernista. Se reinventar. Mais um braço da nossa querida Lorena Coutinho, embaixadora do Rio de Janeiro, também é sócia do Hotel e Galeria de Arte dos Modernistas, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é belíssimo, né? E aí, conta assim um breve relato. Vocês estão retornando às atividades? Conta a gente tem 7 anos que abriu, é um hotel de arte com quartos dedicados a pintores, a artistas modernistas, e temos uma galeria de arte, sempre com exposições incríveis, e uma loja de objetos de arte com mais de 30, 40 artistas também brasileiros. A gente parado toda a pandemia, porque estamos em Santa Teresa e aqui o turismo basicamente é de estrangeiro, né? Acho que agora a gente começa a receber um público muito novo, Viviane, que é de brasileiro. Né? O brasileiro está voltando. E a gente reabre agora no final de setembro com uma bela exposição, que é uma coletiva, e que é novidade. Então, em breve vocês vão saber. E a gente abrindo também aqui a hospedagem. Olha, estão todos aqui falando uma live há pouco, eu concordo. A gente não conseguiu, a gente falou muito pouco sobre o livro, que é incrível. As pessoas aqui estão falando que querem ter acesso a esse livro. A gente vai ter que fazer uma segunda live também para falar um pouco desse momento do Modernistas, que é incrível, né? Afinal de contas, querida Lorena, são muitos braços, né? São muitas coisas que você abraça com muita expertise em todas elas. E olha que eu sou baiana, hein? Um pouquinho. Né? E olha que eu sou baiana, hein? Maravilhosa. Baiana que trabalha muito. Baiano trabalha muito.
E o livro, só para comentar, tem um guia que eu criei, que é um manual guia de sobrevivência do desempregado, com 40 dicas muito práticas, muito úteis, né? Fruto de toda a minha vivência como RH de empresa, mas também da clínica, do meu consultório ateliê de gente, onde eu faço trabalho de terapia de carreira. Que maravilha, gente. Então, eu acho que o momento é esse. A gente falou com a pessoa certa de terapia de carreira, nesse momento que a gente está vivendo. Né, querida Lorena Coutinho, só tenho a agradecer em nome dos embaixadores. Eu que agradeço. Foi um enorme prazer. Tivemos aqui uma aula, né? As pessoas estão querendo a segunda live, a gente vai conversar para combinar isso depois em off. Vamos, com certeza. Para a gente poder desenvolver esse momento tão importante, exatamente, que é a definição da carreira, né? Que é o momento de trabalho que as pessoas estão passando, é como a gente pode também transformar, né? Tendo grandes ideias, né? Porque, afinal de contas, nas crises surgem as grandes ideias. Nosso querido Baiabatê está colocando aqui que você foi diretora de RH da TV Globo, a gente falou isso no início, né? No nosso briefing. E eu só tenho a agradecer imensamente. Isso que você falou. E quem tem uma dica, quem tem 50, 60 anos, perdeu seu trabalho, muita gente me fala isso, eu dou uma dica. Não tenha vergonha, não tenha constrangimento de começar uma pequena ideia, né? Porque você já está com 50, 60 num certo nível de carreira e tem vergonha. Então, não tenha. Nem ache que é impossível. É tão desafiador se comparando com outros, porque o peixe grande a gente pega a partir de tarefas pequenas, tarefas simples. A vida não dá ré, acelera. Mais uma expressão que eu gosto muito. Festina lente, apressa-te, mas devagar, no seu tempo. Você vai conseguir voltar. Faça seu plano, eu estou aqui, posso ajudar, você vai conseguir voltar. Que a gente sempre volta. Lorena, eu acho que isso é perfeito, exatamente, que nunca é tarde para recomeçar, né? Porque às vezes a gente chega num certo degrau da nossa vida e você fala, poxa, mas eu vou começar agora de novo. Às vezes se faz necessário, né? Nessa pandemia é um momento de se reinventar, né? E às vezes é bom. Sim, perfeito. Novas ideias, né? Alguma coisa que às vezes... Novas ideias, novos planos. O plano anima a vida da gente. Sim. Sim, e às vezes a gente está numa rotina, num dia a dia, que você acha que é aquilo que você quer e surge uma nova ideia que aquilo talvez possa te preencher muito mais do que você fazia antes, não é verdade? Exatamente. É uma descoberta, a vida é isso. É descobrir enquanto a gente estiver aqui. Querida Lorena, maravilhosa, você é um chá de otimismo, de generosidade, de tudo de bom, assim. As pessoas estão pedindo aqui, Roberto, parabéns, Lorena, sua bênção, minha irmã. Beijo, Thelma, sua bênção, todos pedindo aqui. Vou ter que, infelizmente, encerrar, mas a gente, Modernistas, vai fazer sua reinauguração, a gente vai... Com certeza! Né? A gente vai poder falar também de turismo, que é um braço também. Um beijo para a Thelma, querida, que está nos assistindo. Né? Nós somos, como diria o Lacan, ensinantes. Somos ensinantes. Exatamente, perfeito. Um beijo para vocês duas, no coração das duas. Muito sucesso. Obrigada. Um beijo, obrigada a todos que chegaram aqui na tela para acompanhar. Estou à disposição no inbox para me mandar perguntas. Obrigada pela presença de vocês, que não foi menos intensa porque estão longe. Foi muito intensa, porque eu senti aqui, eu falei para vocês que estão aí. Sim, e isso que é importante. Muito obrigada, querida Lorena. Só tenho a agradecer. Foi uma verdadeira aula. Eu que agradeço, todos Viviane. nós saímos daqui transformados. Eu vou encerrar a live de hoje com gostinho de quero mais, né? Mandando um beijinho. Vamos fazer mais. Muito obrigada, Cláudia, colocando aqui as meninas estão de parabéns. Olá, Mauro e Marcelo. Eu tive o prazer de conversar, queria te agradecer por essa aula que a gente teve de generosidade, de incentivo, né, de
tudo de bom que você passou aqui para a gente. Eu conversei com Lorena Coutinho, que é uma querida, é uma psicanalista renomada, autora de livros, sócia dessa pousada, desse hotel belíssimo, que é uma galeria de arte que eu tive a oportunidade de conhecer, modernistas, que é fantástico, não tem palavras, vocês têm que conhecer para verem, né? A gente tem algumas coisas na vida que a gente tem que conhecer, e uma delas é a Modernistas, então nos avise quando for reinaugurado, para a gente poder fazer essa cobertura também. Agora, final do mês, você vai já receber o convite da nova exposição. Muito obrigada. E todos. O Instagram está sendo muito generoso com a gente que ainda não cortou. Eu vou encerrar. E que vai ser virtual também, vai ter presencial com todos os protocolos de segurança, mas também virtual. Muito bom, tá vendo? Que bacana. Que é esse novo momento, né? Que a gente descobriu que a gente pode alcançar muito mais pessoas também, né? Pessoas que estão em outros países, pessoas que estão em outros estados, que não vão poder estar aqui, né? A gente hoje, inclusive, eu atendo online, meu divã é virtual. E isso foi uma grande transformação para o próprio trabalho do analista. Sim, e para o paciente. Gente, fica a dica que eu vi a Dani da México Vacation Tours falando que queria conversar com você. Quem quiser conversar, tá? O Instagram da Lorena. Lorena, você pode até repetir para a gente finalizar a live do seu Instagram. Entre em contato, que vai ser, com certeza, esse momento é um momento que pede sim, e a gente tem que estar aberto para receber ajuda, a gente tem que estar aberto para mostrar as nossas fraquezas, a gente tem que estar aberto que dessa forma a gente consegue crescer e se fortalecer, né? Isso mesmo. Meu Instagram, @Lorena Coutinho Berbert, ou Facebook, Ateliê de Gente Lorena Coutinho. É só me passar uma mensagem box, que inclusive eu estou atendendo virtualmente nesse período. Maravilha. E aí você pode, da sua casa, do seu home office, né, poder abrir seu coração para essa pessoa linda, maravilhosa, que eu tive a oportunidade e o prazer e o presente de entrevistar. Estou encerrando a live dos embaixadores. Muito obrigada. Obrigada, meu querido. Muito obrigada. Boatê, com tanto carinho, que ele é de uma generosidade ímpar. Ele que teve essa ideia belíssima da live dos embaixadores. Ele é incrível, é? Né? Uma diversidade tão incrível que a gente pode passar tudo isso para todos que estão nos assistindo. Obrigada a todos. Até uma próxima, que a gente vai combinar em box aqui. Mas a Lorena está aqui, né? E vocês querendo conversar com ela, ela vai estar disponível depois no Instagram. Né? Eu conversei aqui com a nossa querida Lorena Coutinho, embaixadora de turismo do Rio de Janeiro, finalizando mais uma live dos embaixadores. Uma ótima noite a todos e que fiquem com todo o meu carinho também. E um beijo no seu coração e no coração de todos que nos assistiram. Beijão em todos. Muito obrigada. Obrigada. Vou fechar aqui. Um beijo enorme. Obrigada.